Rodrigo foi campeão, né, cara? Fui Men's Physique. 3 vezes tricampeão brasileiro. Aí minha última competição, meu terceiro campeonato brasileiro, foi em 2019, final de 2019 em Maceió. Aí eu ganhei o meu terceiro brasileiro, né? Eu ia continuar competindo, mas aí veio a pandemia em 2020, aí parou tudo. Ficou quase 2 anos, né? Sem evento, sem nada. Eu falei, quer saber? Eu vou aposentar. Minha esposa, a Aline, já estava me azucrinando, porque a gente fica sem vida social, né? Essa questão do fisiculturismo. Não podia viajar, não podia fazer nada, aí estava um pouco atrapalhando. E ela falou, vou aposentar, e eu aposentei. Por ela também, por mim. Você acha que é o esporte que mais exige do atleta hoje? Indiscutível. Você vê jogador de futebol, os caras vão pra gandaia, pra balada, toma uma cervejinha, come besteira. Agora o fisiculturista, quando tá em preparação, é outros 500. Não tem base. E a preparação é longa, você não tem uma preparação de um mês, não existe, não, né? É longa. Depende do tanto que o cara se mantém, né? Se o cara deixa o shape dele ficar estragado, vai sofrer mais. Mas se ele se mantém bem o ano todo, que sempre foi meu caso, sempre mantive seco o ano todo. Então, eu conseguia secar muito sem fazer loucura, sem fazer besteira, e só chegava sempre bem, né? Mas não tem aquela fase que você tem que ganhar peso e depois perder? O off e o cut, né? Na minha categoria, como era Men's Physique, é uma categoria que tem menos volume, mais definição, eu não sofria tanto com isso. Me mantinha bem com peso um pouco mais elevado e secava. Mas aqueles, na categoria Open, os caras fazem off cabuloso. Tipo, muita caloria, muito hormônio, fica muito pesado e depois perde muito. Depende muito de categoria também, né? Pô, esse negócio é um assunto bom, Rodrigo. Até o Dr. Gustavo também pode ajudar. Tem gente que fala que tá uma polêmica agora, né, do suco. Eu não sei se já viram o Rodrigo Góes falando aí na internet. O povo tá tomando o suco, né, fake nerd. Quem é natural tal, e quem é hormonizado. Se é natural ou se tem hormônio. Mas é quase impossível o atleta hoje disputar e não ter uso de hormônio, né? Dá pro cara disputar natural? Não dá, né? Existe até umas categorias assim, né? Pela IFBB, né? Tudo, mas a gente sabe, né, Rodrigão, que em alta performance, realmente os hormônios fazem parte. Você vai no campeonato, você quer ver aquele cara gigante, seco, que chama atenção, o Open, aqueles caras tipo aberração, aí você vai no campeonato natural, não tem graça. Então, uma coisa que não pegou muito. Ninguém quer assistir um campeonato com um shape de surfista. Os caras não tem... Tem um limite pro corpo natural chegar. Tem. E os hormônios fazem justamente isso, né? Os hormônios, eles agem aumentando a performance, às vezes chegando num limite que você não conseguiria subir natural, né? Então, a gente sabe que os hormônios estão aí mesmo, né? A gente tem que ser inteligente para pensar isso também e conhecer, não só demonizar quem usa, né? Tem que ajudar o pessoal que faz uso também. Pô, o hormônio em si, o hormônio mesmo, ele não é um vilão. De jeito nenhum. Existem tratamentos que são obrigatórios com o hormônio, né? Às vezes uma superdosagem, não sei, alguma coisa assim. O povo acha que eu tomo hormônio, por exemplo, mas não tomo. Mas o negócio é assim, você Só tem... se for progesterona. Estrogênio. Tá aromatizado, tá feminino. Não, com essa camisa aí, não toma. Essa camisa aí, tem que respeitar ele. Aqui, rapaz. Só de pôr o manto, a textura dele aumenta? Já tá de 900. Já tá de 900 agora. Cara, então, o negócio é o seguinte, para qualquer situação que você tem que fazer, mesmo um atleta que vai competir ou um atleta que quer melhorar a performance, entender o que você pode fazer e como fazer isso, né? Então, eu acho que é um trabalho também, não é igual antigamente o cara ia lá numa veterinária e comprava coisa de cavalo, como é que era? Equipoise. Não é? Tinha umas paradas de cavalo, mano, entendeu? Pulmingel, que chama. Isso hoje mudou, não mudou hoje, mas se bem que não pode prescrever, pode. Tem alguma situação em que o Conselho Federal de Medicina proibiu o médico, né, de prescrever para um fim estético, por exemplo, né? Chega um fisiculturista lá, né? Entendi. Então eu estou proibido pelo Conselho de prescrever para um fim estético, né? Pro cara, né? Então, ou de performance, né? Então isso foi a decisão do Conselho, né? A proibição do médico prescrever para esse fim. Mas existem outras finalidades do hormônio, não só estéticos, entendeu? O duro que o estético é um efeito colateral de muito tratamento, né? Chega um cara com hipogonadismo lá, né? Por exemplo, Rodrigão, vamos supor, né, Rodrigão? Você faz o exame do seu lado, a testosterona solta de 200, 250, né? Você vai usar a testosterona, né? Óbvio.
devido ao né, o Que nosso... o normal é o quê de texto? 500? Acima de 300, né? Mas o Acima ideal, de é, 300. né, o ideal é acima de 500 nanogramas mesmo, né? E um colateral da medicação, se você treinar, se você fazer dieta, é você ganhar massa muscular. Então, assim, é um colateral do tratamento você ganhar massa muscular. Não é porque você está usando para o fim estético, você está usando para um diagnóstico clínico, né? Uma finalidade médica, né? Não é colateral, não necessariamente não precisa ser ruim, porque Justamente. é um colateral bom pra caramba, Isso mano. não são hormônios, são outras medicações, né? Por exemplo, Plasio, né? Estimula ali né, a mulher a ter leite, entendeu? Então, assim, tem várias medicações são usadas, às vezes, pelo fim que ela tem secundário, né? Bupropiona com naltrexona, né? Bupropiona, se tem um exemplo, bupropiona é um antidepressivo. E se usa bupropiona hoje para emagrecimento, entendeu? Então, assim, é um efeito da medicação. A medicação não tem só um efeito, né? Ela tem vários efeitos. Sim. Até na questão do hormônio, o que diferencia, igual eu falo, do veneno e do antídoto, é a dose, a mesma questão do hormônio. Até eu lembro, na minha última competição, 2019, esse daí eu abro o jogo, né? Muito hormônio, né? Pra competir. Eu ficava num nível muito seco, bem assustador. Vocês viram foto? Cara, minha, né? eu vi. Eu ficava bem assustador mesmo. Cara, Mano, Só veio. Só veio. Eu mandei pro Gustavo o meu exame meu colesterol, ele deu colesterol Olha total. isso olha aí, lá, olha mano. lá. É, esse daí mesmo, ó. Cara do céu, nem lógico. Isso é 2% montagem, de não é gordura. possível. E é. nas competições, o pessoal, o meu apelido era rei da definição. Os próprios atletas ficavam, nunca tinha visto. Falei, nunca vi alguém definido igual você, tão seco. Porque eu sempre fui muita faca na caveira. Preparação minha, eu fazia coisa que ninguém fazia, né? Quem de quiser restrição. usar né? o sistema circulatório, tá fácil aí, né? Aí, como que eu tava falando, minha última competição 2019, eu fiz exame, né, check-up, mostrei pro Gustavo, meu colesterol tinha dado total 350, HDL quase zerado. Eu falei, que peraí, né? Então, é tipo assim, hormônio, quando usa muito, é um veneno. Mas se souber dosar uma coisa com saúde, qualidade de vida, é um antídoto, né? Então, tem esses dois lados. Depois você tem que fazer um tratamento reverso, sei lá, de purificação para eliminar algum tipo de hormônio? Não, eliminar não, né? Na verdade, que assim, quando você usa hormônio em dose alta, né? A gente chama de suprafisiológico, o seu corpo para de produzir, né? Então, ele que a gente chama de bloqueio de eixo. E aí seu corpo tem que voltar a produzir. Então, a gente fala de, né, é comumente chamado TPC, terapia pós-ciclo. É um tratamento que a gente faz para voltar as coisas a funcionarem normal. Para estimular a produção normal sem você usar o hormônio, entendeu? Pô, e é fácil fazer isso? Não é difícil não. Já ouviu falar de TPC, por falar assim, terapia pós-ciclo? Nunca ouviu falar, não? Não. Geralmente o ciclo é isso, né? Você usar hormônios durante um período de tempo, né? Uma preparação, tal, né? Enfim. E aí você vai parar de usar esse hormônio para restabelecer o testículo voltar a produzir, né? Porque o seu corpo para de produzir, né? Testosterona, espermatozoides, né? Então, justamente, eles fazem isso, entendeu? Cara, tá. Você vai e faz um ciclo, depois você faz o TPC. Isso. Que é uma recuperação do próprio organismo. Isso. E o cara que é competidor Blast constante? Cruise, que chama. Faz um ciclo forte para competir, ou seja, ganhar massa muscular. No período que ele tá mais off, longe de competição, faz um cruise, que é uma ponte, um ciclo mais tranquilo. Geralmente mantém uma testosterona, uma quantidade menor só para manter o nível dela elevado. Geralmente o cruise é só com uma testosterona. Você mantendo ela num nível um nível mediano, você consegue segurar um pouquinho, né? Seus ganhos, massa muscular. Então fica essa coisa, ciclo forte, ciclo fraco, forte e fraco. Isso daí arrebenta a saúde, né? Justamente. Mas sabe o que me buga? A gente só fala muito de reposição hormonal, pro caso que... Não o caso do atleta, né? A pessoa que realmente está com algum problema tem que fazer uma reposição hormonal. Mas ao mesmo tempo a gente vê muito atleta falando, pô, se você toma hormônio e não treina, não adianta nada. Não faz efeito. Mas o hormônio né? não é para quem treina em si. Para quem tá com um hormônio baixo. Então a pessoa não é só para quem treina. Se o indivíduo ele não treina, mas ele vai lá, a testosterona dele quase zerada, ele tem que tomar hormônio. É qualidade de vida, não é só isso. É libido, nervosismo, sono, melhora tudo. Se o cara tá com a testosterona baixa. Então não é necessariamente para quem treina. Mas mesmo ele não treinando, nesse caso o hormônio vai fazer efeito. Claro, a libido jeito. melhora, o sono melhora, o nervosismo, se o cara tem testosterona baixa pode ficar nervoso, cansado, melhora tudo. Não é só para treino. Cara, já melhorou o libido, mano, você não sabe, mas já melhora a atividade pra caralho. Então, e outra coisa, tipo assim, o hormônio, se você tomar ele, vamos supor que eu vou tomar sem me preocupar com treino. Mas se eu treinar por acaso, eu vou potencializar muito mais, então. Com certeza. Porque o hormônio, testosterona, vamos falar assim, né? Ela não tem uma ação só no músculo, entendeu? Ela tem ação no cérebro, tem ação na gordura, ela tem ação em vários... A gente tem receptor de testosterona no cabelo, na pele, entendeu?
Então, quando você treina, você tem essa ação no músculo. Então, é mais fácil você ganhar massa muscular mesmo. Né? Então, se você tem um hormônio um nível mais alto, isso de forma natural ou artificial, está usando uma medicação para você manter a testosterona mais alta. Então, igual o Rodrigo falou, né? Testosterona age, por exemplo, no nosso cérebro, diminuindo sintomas de depressão. Então, quem tem testosterona mais alta tem menos depressão. Né? Quem tem testosterona mais baixa tem maior risco de depressão. Caraca. Quem tem testosterona baixa tem maior chance de acumular gordura visceral, né? Obesidade. Então, o hipogonadismo está associado ao sobrepeso e obesidade. Existe, inclusive, um diagnóstico que é hipogonadismo secundário à obesidade, ou obesidade secundária ao hipogonadismo, né? Então as coisas se relacionam, não tem efeito só estético da testosterona. A maioria dos obesos, ele tem testosterona baixa. Maioria, Você vai fazer exame e tem tudo testosterona baixa, aromatizado, o estradiol lá em cima, tudo bagunçado. A obesidade é brabo. Né?